Na guerra dos negócios ganha quem entender o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Tudo que eu vou falar foi baseado nesse livro aqui, Arte da Guerra. Enquanto eu ia fazendo a leitura desse livro assim, a minha cabeça ela ia dando aquele explodindo, sabe aquele emoji explodindo? Bum! E confesso que há alguns momentos, para eu que tenho pouco repertório de algumas coisas, se tornou um pouco difícil a leitura. Mas no final de cada capítulo que ele vai mostrando aqui, que são 13 capítulos, com ideias e coisas práticas que você pode usar no seu pessoal e que você pode usar no seu profissional, principalmente. Então, ele passa aquela coisa da guerra, mas depois ele traz para uma linguagem muito mais simples e com comentários de 3 pessoas, se eu não estiver enganada, que são. Um deles é esse, que eu não sei falar, e aí tem outros 2 carinhas também aqui que dão o seu comentário. Ele é um livro muito bonito, de capa dura. A primeira lição que fica aqui, que eu aprendi nesse livro, e que eu coloquei ela como principal dentro dessa lista e dessa ordem que eu criei, é conheça a ti mesmo. Ele fala principalmente disso porque para você liderar uma guerra ou para você liderar uma empresa ou para você na sua vida pessoal, você precisa entender quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes. Até principalmente quando se fala na questão de negócios, para que você consiga até liderar pessoas. Porque ali ele trata o tempo inteiro como comandante e tudo mais, mas esse comandante ele tem que lidar com os soldados. Ele tem que fazer com que os soldados acreditem nele. Então, por isso que ele fala o tempo inteiro de você conhecer a si mesmo, saber seus defeitos, suas fraquezas, no que de fato você é bom e no que de fato você não é tão bom. E vamos usar um exemplo aqui da época que eu tinha as doces irmãs. Eu nunca fui uma pessoa que administrei muito bem. A minha mãe tinha essa condição de administrar e de tomar mais, fazer as contas mais de cabeça, muito mais dela do que eu, por exemplo. Eu era a pessoa que ficava na parte de vendas, que executei grande parte das receitas, mas nessa época em específico, éramos eu, a minha mãe e a minha irmã. A minha irmã gostava de ficar por trás, gostava de ficar na produção, ela não gostava de vender. Então ali a gente já tinha 2 tipos de perfis muito diferentes. E a minha mãe, falando diretamente sobre a administração, ela conseguia fazer as contas, ela trabalhou um período da vida dela com caixa, administrando dinheiro, então ela fazia isso muito bem. Só que durante a pandemia, o que aconteceu foi que eu tive que tomar todas as frentes dessa empresa. E quando eu tomei todas essas frentes da empresa e tomei a administração, administrar o dinheiro, administrar o preço das coisas, administrar o consumo de tudo, a empresa acabou falindo. Porque eu lidava com coisas. Eu saí da parte que eu era boa e lidei com a parte de que eu não era tão boa e não entendia tão bem. Fui entender o que era caixa, o que era reserva, o que era as afins, muito depois que essa empresa já tinha falido. E depois disso, depois de muito tempo, a gente teve, eu e o Douglas tivemos um negócio dos brigadeiros. E o Douglas sempre foi muito mais matemático, então ele fazia as contas. Dá para tu ir até aqui, o que tu vender tanto aqui cobre teus gastos que você já teve, e o que você vender depois é lucro. E eu ficava mais uma vez na parte de vendas, na parte da produção, mas tendo ele para administrar a quantidade, as coisas, fez com que no final, quando a gente quis parar de vender os brigadeiros, a gente não ficou com nada de insumos. O que ficou foi muito pouco, foi alguns investimentos que a gente fez, luvas e alguns outros negócios, e por aí foi. Então o livro traz muito essa visão de você conhecer seus pontos fortes, conhecer aquilo que você de fato é capaz, aquilo que você consegue executar, e aquilo que você não sabe executar, ou que você não tem tanta ciência, que você vá atrás de treinar para que você não tome prejuízo, igual eu tomei, usei esses exemplos aqui para você entender, para que você tome que fique só por um tempo que você tenha que fazer tudo, e
que depois assim do negócio você consiga passar para frente aquilo que você já não é tão boa, entende? É mais nessa pegada. E na sua vida pessoal você pode aplicar quanto para relacionamentos, quanto para questões de escolas e faculdades, se bem que dependendo da faculdade você vai ter que fazer até o que você não gosta, mas depois, né, você delega para frente se você seguir com o negócio. Nessa segunda lição, você tem que ter mais cautela nas suas ações, principalmente também nas relações de negócios ou até mesmo na vida, porque dependendo da ação ou do modo como você tomar ou decidir fazer isso, pode ser que tenha uma ação ou uma reação muito ruim, e que se você conseguir ponderar isso, conseguir ter essa cautela, esse cuidado, é muito vantajoso, porque você pode evitar certos conflitos, quanto na vida profissional, e você também, que ali no livro, né, e afins, usa como referência a guerra, né? Então, quando você tem essa cautela, esse cuidado das ações, talvez você não entre em uma guerra sem ter recursos, sem ter noção do que pode acontecer, para você também não matar os seus soldados, né, não prejudicar eles à toa. Então é mais nessa questão assim que o livro fala. Ele usa muito como referência, já falei aqui, a guerra. Então, se tiver uma noção aí de guerras e afins, já tiver estudado mais, fique mais fácil também para fazer a leitura. Com isso, vem a terceira lição, que é: você deve colocar numa balança seus pontos positivos e negativos, mas também colocar, fazer esse balanço até para abrir um negócio, para talvez entrar em um relacionamento, para decidir quais ações tomar. Então você deve ter essa cautela muito clara dos pontos e pontos positivos e dos pontos negativos, para que, mais uma vez, para que você não entre em furada. E ele faz o tempo inteiro esse balanço de pontos negativos e de pontos positivos, quanto em negócios, quanto em relações, quanto numa guerra, para que certas coisas sejam evitadas. Porque ali ele usa como referência muito um comandante. Então, o comandante ele vai ter que lidar com os soldados. E o que ele precisa ter é esse cuidado dos pontos positivos e pontos negativos, para que ele também não prejudique os soldados, para que ele não prejudique quem estiver abaixo dele. Então, por isso que deve se ponderar seus pontos negativos e seus pontos positivos dentro de qualquer situação, até para que você saiba também como vai reagir, qual que vai ser a sua decisão depois de você conhecer a si mesmo, depois que você ter cautela nas suas ações, depois que você ponderar seus pontos positivos, seus pontos negativos, se você deve entrar ou não em um negócio, né? Se você deve ou não sair de determinada situação, se você deve ou não sair de determinada empresa, e por aí vai. E com isso também, dentro dessa terceira lição também, fica uma coisa que é para você conseguir também se adaptar às mudanças que houver durante o caminho. Você vai ponderar os pontos negativos, os pontos positivos e por aí vai, para ser aplicado em qualquer coisa, mas para que você também consiga se adaptar quando houver alguma mudança, seja de negócio, seja de chefe, seja de cargo, seja dentro de qualquer área da sua vida, porque muito se ganha aquele que consegue se adaptar dentro das mudanças, que consegue enxergar as mudanças e conseguir se adaptando, se ajeitando, adaptar os soldados ou não, se eles não têm que entrar numa guerra, por exemplo, para que você consiga, porque a pessoa que segue, vamos supor, você tem um plano muito claro daquilo que você quer, por exemplo, mas vamos supor que esse plano não deu certo. Vamos supor que aconteceram várias outras emergências ao longo do caminho, para que ao longo desse caminho você consiga ir se adaptando e talvez ter que ir mudando a rota para talvez de fato chegar aonde você queria. Confesso que quando ele fala sobre essas mudanças e essas coisas, sobre você conseguir se adaptar a essas mudanças e por aí vai, confesso que para mim foi um tapa na cara, porque eu sou muito resistente a determinadas mudanças. Se eu planejei algo, se eu coloquei horário para fazer determinadas coisas,
dependendo de algumas mudanças que ocorrem no decorrer da vida, eu sou um pouco muito resistente para mudar, assim. E para você ser um bom comandante, ou para você conseguir liderar muito bem a sua vida, você tem que estar disposto a se adaptar dentro dessas mudanças, dentro do que... Porque a vida vai acontecendo e dentro dela vão acontecendo algumas mudanças. Nem todas essas mudanças a gente gosta, mas a gente tem que aprender a se adaptar para que a gente também consiga tomar melhor as nossas decisões. E a nossa quarta lição é para você evitar guerras muito longas. O que basicamente o livro quer dizer com isso? Dentro de qualquer guerra você tem recursos e coisas limitadas e afim que você tem que enfrentar aquela guerra. Mas se tiver uma guerra que vai demandar muito tempo, muito mais recursos, muito mais coisas para conduzir ela, vai demorar muito para você ter o resultado e para que você consiga fazer com que seus soldados, por exemplo, eles descansem. Pode até ser que você perca muito mais soldados do que você gostaria nessa guerra se você tiver essa guerra muito longa. Dentro do livro, para ser aplicado aqui basicamente, vamos supor, falar em negócios, para você evitar coisas que talvez o ganho demore muito, porque se o ganho daquele negócio, ou o resultado daquele negócio vai demorar muito, tu pode ficar com o estoque parado, tu pode talvez ter que disponibilizar muito mais recursos para conseguir fazer o negócio girar, já que você está, por exemplo, com estoque ou com mercadorias paradas. Então, isso ao longo prazo é ruim, porque você tem que gastar muito recursos para ter aquilo ali. Isso aplicando dentro da guerra, mas isso é para você, pode ser aplicado em qualquer outra coisa. Dentro da guerra, se deve evitar guerras muito longas, porque quando se tem guerras muito longas, quando se tem negócios onde você não sabe qual que é a previsão de qual que vai ser o resultado, qual que vai ser o ganho, quando que vai entrar, ou quando que tal investimento você fez, quando que ele volta. Você precisa ter essas coisas muito claras, quanto em negócios, quanto em guerras, quanto na sua vida pessoal. A quinta lição que fica é: tire proveito de qualquer situação, independente se ela vai ser favorável ou não. E isso você vê muito dentro da série Homens de Terra. O advogado que está ali, que é um dos principais, por mais que ele não tenha uma posição muito favorável a outro advogado, a outra disputa e afins, ele sempre tenta tirar alguma vantagem, algum proveito daquela situação. Independente se ela é favorável ou não, você tem que tirar alguma vantagem, tirar algum proveito, tirar alguma coisa benéfica dessa situação. Sexta lição que fica aqui é para você ser 100% razão e zero emoção. Dentro de um negócio e dentro de qualquer outra área da sua vida, às vezes precisamos ser 100% razão. Você precisa olhar para aquilo ali e ter razão e ter clareza do que está acontecendo. Geralmente, quando somos movidos por essa emoção e afins, deixamos muitas coisas passar. Logicamente, dentro do livro, dentro de uma guerra, isso não é bom, principalmente para um comandante, para alguém que lidera soldados. O cara precisa prever e ter razões claras, porque se ele não tiver essas razões claras e ser levado por qualquer emoção, por qualquer ameaça que tende a acontecer dentro dessa guerra, ele pode prejudicar não só ele, como os soldados. E a mesma coisa vale para um negócio, principalmente para um negócio. Se você não tiver razões claras, não tiver clareza dos pontos positivos, dos pontos negativos, qual vai ser o ganho, se tem estoque, se não tem, se você não tiver tudo isso muito ponderado, até onde você pode ir, qual investimento pode ser, o que eu faço, o que eu faço ali, o que eu faço aqui, se você não tiver clareza, razão clara de todo o cenário, de tudo que pode dar errado, vai acabar sendo prejudicial para você. E principalmente se você faz alguns negócios ou se você cria alguns negócios baseados só na emoção e ignorando muitas coisas. Como eu sempre falo, negócios não ficam só por amor, eles precisam ter lucratividade, precisam ter prazo de venda, precisam ter uma série de coisas ali. Então, para você ser 100% razão na hora de criar um negócio, na hora de entrar numa guerra. Para mim, esse é um tema bem difícil, assim. Hoje eu sou um pouco mais, mas ainda assim,
tem a emoção. Já melhorei bastante, mas já fui muito à emoção. Isso também pode ser aplicado nas suas relações. Às vezes você pode evitar conflitos se pausar e pensar um pouquinho mais. A 7ª lição, eu já comentei aqui e falei um pouquinho sobre ela, mas é sobre pessoas fortes, que basicamente dentro do livro não é algo vantajoso ser uma pessoa forte, porque pessoas fortes significam que são resistentes a mudanças. E como eu já falei aqui, ser resistente às mudanças é algo ruim, seja a médio, longo, a curto prazo. Isso não é bom para você, porque senão você vai ficar muito preso. Às vezes o cenário inteiro de um negócio já mudou e você está preso a uma única ideia. Ou você tem só um plano A para chegar ao plano B. Então, às vezes, você ir mudando a rota e se adaptando a essas mudanças pode ser algo muito vantajoso. E a 8ª lição que fica é sobre você fazer as pessoas confiarem, ser benevolente, fazer com que as pessoas acreditem no teu propósito, nos teus valores e que você tenha isso, tenha princípios, valores. Quando o livro fala sobre essa confiança, é basicamente sobre isso, é sobre as pessoas confiarem em você, acreditarem nos seus princípios e valores. Porque se você, por exemplo, se você tem soldados que não confiam em você, que não acreditam nos seus princípios e valores, podem ser até que eles entrem numa guerra e não estejam dispostos a ganhar ela. E a mesma coisa vale para um negócio ou para as pessoas que estão à sua volta. Se as pessoas não compram a sua ideia, não confiam nos seus princípios e valores, as pessoas não vão confiar para continuar isso. E é basicamente sobre isso, né? As nossas 8 lições. Ele também fala um pouquinho sobre a raiva. Eu já comentei aqui o quanto a raiva pode ser prejudicial para a gente, quanto para e afim para qualquer decisão que a gente faça aqui. Já li 3 livros, esse é o 3º livro que fala que a raiva não é algo benéfico para a gente, não é algo bom para a gente, porque com ela você toma decisões que você muitas vezes fica cego e você não tem clareza, você não tem noção do quanto isso pode te atingir, seja médio, longo prazo. Então a raiva ela não é algo benéfico para isso. E ter um comandante que tem essa raiva, tem essa fúria dentro de uma guerra também não é vantajoso. E ter pessoas assim também não é uma vantagem, porque essas pessoas podem fazer, por conta da raiva, podem cometer ações que podem ser prejudiciais para elas e talvez para um time inteiro, que pode levar a reações ou a causas muito, muito graves. E esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o livro Arte da Guerra. Comente aqui embaixo se tem alguma outra lição, também me indiquem outros livros que vocês gostam de ler. E esse foi o vídeo. Um beijo e até a próxima.